E o tema da nossa reflexão hoje é a vocação da família. E pensar sobre a vocação da família é falar também diretamente para você. Porque uma certeza eu tenho: você se originou, você surgiu, você nasceu para pertencer a uma família. E pode até ser que a sua experiência de vida não lhe permitiu, ali desde os primeiros momentos de vida, ser inserida em uma família. Talvez você tenha até tido uma experiência negativa, talvez até de abandono por parte da tua família. Mas algo maravilhoso que a gente descobre a partir da Bíblia, primeiro, é que o olhar de Deus e o plano de Deus é para a família. Tanto que Ele se apresenta como Pai. E Ele nos convida, como filhos, a chamá-lo de Abba, Pai. Então, independente da tua história, independente, inclusive, se você não teve a oportunidade de crescer tendo uma família, e se você não foi, inclusive, adotado, acolhido por uma família, saiba que você tem um pai, e que você é um filho, uma filha, e isso já se faz família. Mas há também esse convite de Deus para fazermos parte da família dele, a família de Cristo, onde todos nós, inclusive, nos chamamos de irmãos e irmãs. Isso não é apenas para que você possa cumprimentar teu irmão quando você esquece o nome dele, porque é uma das facilidades que a gente tem quando chama de irmão e irmã, né? Que quando a gente esquece o nome, a gente chama de irmão e irmã e ali o cumprimento acontece. Isso não acontece apenas com os irmãos, viu? Às vezes acontece também da gente esquecer o nome do pastor, e aí chama de pastor e também fica tudo resolvido, né? Mas é muito importante que a gente entenda do que não apenas a nomenclatura, mas essa experiência espiritual de nos vermos e nos tratarmos como irmãos. Então, não sei como é que foi sua vivência até aqui, mas independente disso, inclusive se você até já sofreu, já chorou e talvez até já pediu a Deus uma família, e você está aqui ouvindo isso, ou você está aí ouvindo isso, saiba que Deus ouviu a sua oração e lhe presenteou com uma família. E aqui a nossa família de Deus, a família Igreja Batista do Farol. Mas pensar sobre família e sobre a vocação da família é algo indispensável, principalmente nos dias de hoje. A gente vive um verdadeiro ataque à família. Infelizmente, o inimigo ele acabou encontrando uma estratégia extremamente criativa, que tem sido ir aos pouquinhos minando os conceitos, a estrutura. E uma coisa muito interessante é que se a gente destrói a família, que é a unidade básica da sociedade, a gente destrói também e abala a sociedade. E o plano de Deus é para toda a humanidade. O mais maravilhoso é saber que, embora o inimigo ataque, a gente pode ter uma plena certeza, tá? Os propósitos de Deus, eles são inabaláveis e eles não podem ser derrotados. Então, Deus tem propósito dele para a nossa vida, para a família, tá? E isso, por mais que seja atacado, nunca será vencido, porque muito maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, como afirma a palavra. Mas eu queria lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12, versos de 1 a 3. Gênesis 12, versos de 1 a 3. E esse texto ele fala sobre vocação de uma família, chamado de Deus para uma família, e que nos ajuda a entender qual é a vocação para a família. Qual é a vocação de Deus da família? Eu não sei se alguém perguntasse para você, se você conseguiria responder e qual seria a sua resposta. Olha só, qual é a vocação da família? Qual é a vocação, Fábio, da família? Qual é a vocação que Deus tem para nós como família? E, à luz desse texto, eu até pensei aqui como escrever, e uma das respostas que eu poderia dar é que a vocação da família é ser e viver os propósitos de Deus para abençoar todas as famílias da terra. Eu não consigo ver a família, a minha família, a sua família, como uma finalidade, mas como um canal. É através dela. E se a gente vive aquilo que Deus preparou para nós,
É através dela que todas as outras famílias são abençoadas. E eu me baseio nessa afirmação no texto que está lá em Gênesis, capítulo 12, verso de 1 a 13. Eu acho que você já conseguiu abrir. E eu vou ler a partir da minha versão. Vocês podem acompanhar também nos slides. Diz assim: o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Você pode ler comigo essa última frase? Em você será bendita todas as famílias da terra. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez? Pai, nós queremos pedir nesse momento que o Senhor possa falar aos nossos corações. Queremos estar aqui com o coração, os ouvidos abertos para ouvir a Tua voz, sermos tocados, transformados e sairmos daqui comprometidos pelo poder da Tua palavra, Deus. Fala as nossas vidas, usa-me como instrumento Teu, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto muito conhecido, é um texto que narra não só ali o início da história da família de Abraão, que era nesse momento ainda chamado de Abrão e Sarai, sua esposa, que depois passa a ser chamada de Sara. Mas aqui narra também a história do povo de Israel. É aqui que começa a narrativa da história do povo de Israel. É muito interessante porque até no Alcorão, Abraão e Sara são vistos também como os pais ali de toda a descendência, né? Não Sara, né? Mas Abraão ali de Ismael. Isso aqui vai influenciar também a visão muçulmana. E Abraão vai ser essa referência, né? Tanto para judeus, cristãos, muçulmanos, mas é também o início da história da nossa experiência de fé. Você, como um homem ou uma mulher de fé, e fé no Senhor Deus, em Jesus Cristo, a sua história começa aqui também com a história de Abraão. E aqui começa justamente a história do propósito de Deus para a família que Ele criou, que no Gênesis é narrada como propósito, projeto dele. E é muito interessante porque nesse texto, geralmente, alguns acabam chamando mais atenção para a ideia do abençoarei, engrandecerei o nome. E aí vem já esse olhar da prosperidade, né, daquilo que são as promessas de Deus para o seu povo. Mas eu queria chamar a atenção não necessariamente para essa parte. Eu penso que essa parte aqui a gente pode ter talvez como uma consequência daquilo que é justamente a vocação de Deus para a família. E o texto me ajuda a perceber pelo menos 3 princípios norteadores da ideia da vocação de Deus para a família. E a primeira vocação que eu percebo é a vocação para viver uma vida de obediência a Deus. Nós somos chamados, eu e você, e todos vocês, somos chamados para vivermos uma vida de obediência. E por que eu digo isso? Porque lá no verso 1 que nós lemos aqui no capítulo 12, o texto já começa dizendo, olha, o Senhor disse a Abraão. E aí me chama muito a atenção saber que a história dessa família, tá? A jornada dessa família, que vai dar origem à nossa jornada de fé, começa com o falar de Deus. Deus, Ele fala. Deus, Ele falou e a sua fala fez com que tudo fosse criado. É o que está escrito ali no 1º capítulo de Gênesis. Mas Deus fala e Ele faz com que tudo possa vir a acontecer também na vida dessas pessoas e nas nossas vidas. Eu queria dizer para você que Deus, Ele continua falando ainda hoje. Eu não sei se você tem conseguido ouvir, mas Deus, Ele continua falando. Os ouvidos deles continuam abertos, atento à nossa súplica e Ele continua falando. Mas é importante entender aqui que Deus, Ele fala, e à medida que Ele fala, isso demanda também que nós, que estamos ouvindo, estejamos com os ouvidos abertos, atentos àquilo que Ele orienta. Deus fala, Deus continua agindo. E aqui é interessante perceber isso. Olha, Deus, Ele começa o seu projeto de salvação para a humanidade a partir de uma família. E para que essa família pudesse ser instrumento de bênção, ela precisou ouvir. Você tem ouvido?
Você tem dificuldade ou facilidade de ouvir? Porque muitas vezes até nós gostamos e até pedimos ou até reclamamos se o outro não ouve. Mas dificilmente a gente se coloca, como o Tiago fala, prontos para ouvir. E aqui não só prontos para ouvir quem está ao seu lado, mas prontos para ouvir aquilo que Deus tem para nós. E aqui a gente percebe que Abraão e Sara participaram do projeto de Deus para a família deles e para todas as famílias da terra a partir desses dois movimentos. Deus falou e eles ouviram e obedeceram. Se você quer fazer parte do projeto de Deus para a sua casa, para a sua família, se você quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo, esses dois movimentos são essenciais. Deus, Deus, ele fala e nós precisamos ouvir. E ouvir significa também que nós precisamos obedecer. E é interessante porque nós muitas vezes pedimos a Deus orientação para algumas áreas da nossa vida e a gente espera que Ele fale, a gente quer ouvir a fala dEle para algumas áreas das nossas vidas, mas para outras áreas a gente não pede, ou até a gente ouve a orientação dEle e a gente se cala. Tá? E isso me preocupa. Inclusive eu já conversei com casais, já conversei com outros adultos, com queixas tanto ligadas, por exemplo, a casamentos, como a questões profissionais. E uma coisa que eu já perguntei foi, olha, você orou perguntando a Deus a orientação dele? E a pessoa falou, não. Eu entrei nessa relação, eu entrei nessa empresa, eu entrei nesse curso, mas eu não procurei saber se era a vontade de Deus. E é complicado, às vezes, a gente querer que a bênção de Deus esteja presente, sendo que a gente nem buscou ouvir, ou pior, muitas vezes a gente não buscou obedecer aquilo que Ele orientou. Então, se nós queremos viver o propósito de Deus para a nossa casa, para a nossa vida, a gente precisa seguir esse movimento. Deus, Ele fala. Ele continua falando, mas a gente precisa também ouvir. E no versículo 1 ainda ele fala, olha, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus não entregou, tá, o endereço para onde Abraão e Sara deveriam ir. Tá? Não tinha ali no GPS, sabe quando a gente pega um Uber, o GPS que aparece, olha, para onde você quer ir. Tá? Ali não foi preenchido. Tá? Foi simplesmente total dependência do Senhor. E eu não sei se você teria coragem de viver o que Abraão e Sara viveram. Porque a gente costuma muito criticar personagem bíblico, né? A gente vê ali, nossa, olha, mas como é que pode, né? Deus fazendo tudo isso, olha o que o povo de Israel faz. Deus fazendo tudo isso com Abraão, e olha como é que Abraão reage. E você? Diante de tudo aquilo que Deus tem feito, qual tem sido a sua resposta a Deus? Terias coragem de deixar tudo e seguir para o lugar que Deus ainda iria mostrar? Então nós precisamos entender que Deus, Ele nos chama para uma vida de obediência. E quando eu leio esse texto, me vem em mente que essa ideia do deixar e ir envolve 4 pilares na relação com Deus. O primeiro pilar é o pilar que eu chamei aqui de prioridades alinhadas. Se a gente quer viver o propósito de Deus na nossa vida, nós precisamos alinhar as nossas prioridades com aquilo que são as prioridades de Deus. Seguir a Deus, ouvir a voz de Deus, precisa ser uma prioridade. E a gente vive, penso eu, nos dias atuais, uma crise de prioridades. Tanto que possivelmente se eu perguntar para você, olha, qual é a prioridade da sua vida? Responde para mim na sua mente. Qual é a prioridade da sua vida? Respondeu? Tá. Quanto tempo você gasta com isso que você respondeu? Agora olha para 24 horas do seu dia. Se é prioridade, faz sentido o tempo que você gasta com isso? E esse é o nosso desafio, alinhar prioridades. A gente acorda logo cedo e muitas vezes a primeira coisa que a gente pega não é a Bíblia. É o quê? O celular. Na sua casa também é assim. Né? E a gente vai se atualizar, né? Porque pode ter acontecido muitas coisas na madrugada que a gente ficou de fora, né? Inclusive hoje tem alguns estudos até sobre transtornos ligados a isso, né? O FOMO, que é aquele medo de você ficar de fora de alguma novidade, de alguma situação, tá certo? Porque você está ali desconectado, né? Se a sua bateria acabou, o sinal não está pegando. E aí a gente acaba se desconectando de Deus.
da casa, da família, do esposo, da esposa, dos filhos, dos pais, porque a gente está extremamente conectado na realidade virtual. Então aqui um primeiro pilar que eu percebo é esse pilar da prioridade. Por que eu digo isso? Porque Deus deixou muito claro, olha, deixa tudo e vão para o lugar que eu vou mostrar. A prioridade aqui seria a obediência a Deus. Qual é a sua prioridade? Se você quer ver o propósito de Deus para a sua família, alinhe as prioridades da sua vida àquilo que é verdadeiramente prioridade diante de Deus. Um segundo pilar, exclusividade na adoração. Tá? E por que eu digo isso? Porque Abraão e Sara são chamados a abandonar tudo. Abandonar a parentela, sair da casa dos pais, não era só deixar os pais, os familiares. Se você for estudar um pouco mais a fundo a palavra do Senhor, você vai entender que isso aqui envolvia deixar os deuses a quem os pais dele serviam. Significava ali deixar tudo aquilo que era até mesmo cultural, costume, para viver aquilo que Deus tinha para a vida desse casal, para essa família. É exclusividade. Deus nos chama para exclusividade. Deus, inclusive, é extremamente ciumento. A palavra ciúme no Antigo Testamento poderia ser traduzida também como zelo. Deus, ele é muito zeloso, tá? Inclusive a palavra santidade significa algo que é usado para uso exclusivo de Deus. Deus espera de nós exclusividade. Sua boca hoje tem sido usada exclusivamente para adorar o Senhor? Seus olhos hoje têm sido usados exclusivamente para adorar o Senhor? Suas mãos, seu dinheiro, seu tempo, seus relacionamentos, a gente poderia listar aqui muita coisa. Você tem vivido para exclusivamente adorar o Senhor? E eu não estou falando que agora você vai pegar as suas malas, seu colchão, trazer aqui para a igreja, colocar aqui no templo, olha, não, agora a minha vida é exclusiva para Deus. Não. Ele chama para a exclusividade no seu trabalho, na sua repartição pública, no ônibus, no carro, na vizinhança, com o seu vizinho e a sua vizinha, tanto de cima quanto de baixo. A exclusividade na adoração envolve essa convivência. Mas há um terceiro pilar, renúncias espirituais. E por que eu estou falando isso? Porque eu deixar e ir para onde eu vou mostrar, tá, tem a ver com a gente renunciar muitas coisas. E eu chamei aqui de renúncia espiritual, porque não tem a ver só com aquelas renúncias físicas e materiais, mas muitas vezes a renúncia que Deus nos pede é uma renúncia espiritual. Às vezes, inclusive, aquele nosso pecado de estimação, que a gente nem deveria mantê-lo, mas acaba nos acompanhando. Deus nos chama para renunciar a isso. Renunciar práticas, renunciar costumes. O pilar que eu trago aqui é da renúncia espiritual. Não dá para a gente dizer que serve ao Senhor. Não dá para a gente cantar e declarar que eu e minha família serviremos ao Senhor se a gente não dá o passo de decisão, de renúncia espiritual. E um quarto pilar, o pilar da autoridade clara. E por que eu estou falando sobre autoridade clara? Porque aqui ficou muito claro quem é que mandava. Quem é que manda? Deus. Tá? Não era, olha, vocês querem, não querem, ou para onde vocês preferem ir. Tá? Olha, eu vou mostrar o lugar e vocês vão. A autoridade, inclusive, ali não seria mais os pais de Abraão e Sara, tá certo? Mas a autoridade de Deus. Deus tem sido a autoridade maior na sua casa. Quem é que manda? E aqui tem uma coisa até bem importante a gente pensar, tá? A autoridade maior, inclusive, não é nem a nossa Constituição ou as nossas leis. Até porque no livro de Atos, a gente vai ler que mais importa agradar a Deus do que a homens. Tá? Inclusive, até alguns me perguntam sobre isso. Essa semana eu estava conversando com alguém sobre meu tempo de experiência lá na China. E aí falaram, olha, mas na China não é proibido pregar o evangelho? Como é que você foi como missionário? Eu falei, pois é, lá a minha autoridade que eu obedeci era a autoridade divina e não a autoridade constituída, governamental, porque senão a gente nem teria missionários e nem teria igrejas. E essa é uma preocupação que a gente precisa ter, tá? Porque a autoridade, inclusive na nossa casa, nas nossas decisões e escolhas, precisam ser a autoridade divina. Até mesmo, ainda que uma lei suja, contrária àquilo que a gente acredita, como acontece lá na China e em outros países assim também, precisamos ter muito cuidado. A autoridade maior e a autoridade clara precisa ser o nosso
Deus. Mas esse é o primeiro princípio, tá? Viver em obediência a Deus significa a gente seguir também esses pilares. Mas eu percebo aqui um segundo princípio da vocação da família. Somos chamados para praticar os princípios bíblicos dentro e fora de casa. Por que eu digo isso? Porque lá no versículo 3 nós lemos: abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. E a primeira coisa que eu percebo aqui, tá, é que os princípios bíblicos, eles são inegociáveis. Tá? Por que eu digo que os princípios bíblicos são inegociáveis? Deus deixa muito claro ali para Abraão que aquilo que eles iriam viver, que aquilo que iria orientá-los a partir de agora, seria a própria palavra do Senhor. Aqui a gente ainda não tinha as leis entregues. A gente está em Gênesis 12. Tá? E aí, por meio dos patriarcas que começam Abraão, é que a gente vai chegar lá no final em José, no final de Gênesis, e a gente vai ter no Êxodo, né, o povo ali no Egito, escravo, depois sendo liberto, e aí surge Moisés, e aí depois Moisés com o povo no deserto, e aí a gente vai ter as leis, né? Somente lá. Até aqui a orientação do Senhor vinha através do seu ensino, da sua voz, daquilo que ele trazia para os patriarcas e para os escolhidos dele. E a gente precisa entender que quando Deus ele orienta, quando ele fala, e a gente tem hoje isso de maneira muito clara, tá? Há verdades que são inegociáveis. O professor Daniel falou no começo que nós começamos hoje a estudar lá na classe de casais a cosmovisão cristã. Eu não sei o quanto você conhece desse termo, o quanto é familiar para você, mas cosmovisão tem a ver com a maneira como a gente enxerga o mundo, as nossas lentes para o mundo. E a gente fez questão como professores, né, ali da Escola Bíblica Dominical, quando nós conversamos, e depois também conversando com a minha equipe lá do Plenitude em Cristo, a gente percebeu a carência disso também, ali junto aos adultos solteiros. A gente falou, olha, a gente precisa resgatar aquilo que é a cosmovisão cristã, aquilo que são os princípios bíblicos que nos norteiam. Porque se eu não sei o que me guia, se eu não sei no que eu acredito, se eu não sei no que a palavra realmente diz, e eu vou ser sincero, de vez em quando conversando com algumas pessoas no nosso espaço de igreja, eu me assusto o quanto a gente é guiado por aquilo que a gente ouviu, mais do que por aquilo que a gente leu. Tá? E hoje a gente tem um desafio enorme. Algumas décadas atrás, a Igreja do Senhor, reunida numa comunidade, era pastoreada, né, por um pastor ali específico. E aqui não falando dos meus colegas de ministério, porque sabemos que todos têm uma boa base na Bíblia. Mas quantas vezes nós somos, durante a semana, pastoreados pelos diversos pastores, né, e alguns que nem são pastores de verdade, que estão no YouTube, que estão no Instagram, e que vão, muitas vezes, até distorcendo aquilo que é a palavra de Deus. E, às vezes, aquela palavra, ela me toca tanto, porque ela combina muito com aquilo que eu queria que fosse verdade, com aquilo que eu queria ouvir. Mas a palavra do Senhor nem sempre é agradável. Às vezes a palavra do Senhor, ela é dura, ela confronta, ela repreende, ela corrige. E a gente começou a trabalhar e pensar nessa ideia de trabalhar com a cosmovisão cristã, para que a gente possa saber o que nos norteia, sermos guiados realmente pelas palavras, e aí a gente viver a vocação da família à luz da Bíblia. Então, os princípios bíblicos, eles são inegociáveis. Eu penso outra coisa também, lendo esse texto, que os papéis familiares, eles são claramente definidos e essenciais para a bênção da família. A gente lê, olha, vocês serão abençoados, engrandecerei teu nome. E a gente não pensa, olha, e para viver isso, o que a gente precisa? Eu preciso ocupar o papel que é meu. Eu preciso assumir a responsabilidade que é minha. E eu preciso lhe dizer que o texto bíblico nos fala que você, na sua família, você tem um papel bem específico. Efésios vai falar sobre o pai. Efésios vai falar sobre a mãe. Efésios vai falar, por exemplo, lá em capítulo 5, 6, sobre o marido, sobre a mulher. Vai falar sobre o papel dos filhos, porque filhos também têm papéis e responsabilidades. E o texto bíblico, ele vai falar, olha, se você é filho, se você é pai, se você é mãe, se você é marido, se você é esposa, e pode até ser que você faça parte de uma família que não é constituída por um casal casado, pode ser que seja somente a mãe com o filho, o pai com os filhos. Ainda assim, há um papel ali para você exercer. E esses papéis,
eles são claramente definidos e eles precisam ser também cumpridos para que a gente possa viver a bênção de Deus na nossa casa. Como eu falei para vocês, a bênção não tem a ver aqui com prosperidade, mas bênção tem a ver com o favor de Deus, tá? Então, se Deus lhe colocou na sua casa, na função que você tem, no papel que você tem, cumpra entender à luz da palavra e busque também obedecer e cumprir. Porque se você não fizer, vai fazer muita falta. Se você não fizer aquilo que você foi chamado a Deus, por Deus para fazer, seja como homem, seja como mulher, como pai, como filho, vai afetar a harmonia do seu lar e vai afetar também a vivência dessa bênção, dessa plenitude. A gente poderia pensar nessa bênção do Senhor, e eu poderia até traduzir dessa forma, como a experiência de relacionamentos restaurados. Viver a bênção do Senhor significa entender que, olha, através de mim, tanto a bênção vai acontecer como a maldição. Então, se eu não vivo aquilo que Deus me chamou para viver, sabe quem vai sofrer? Aqueles que estão à minha volta. Se eu não vivo aquilo que Deus me chamou para fazer, se eu não assumo o meu papel, e quantas mulheres se sentem sobrecarregadas, sozinhas, porque o marido tem falhado naquilo que é o seu papel de sacerdote do lar, de pai, de esposo. Quantos esposos, maridos também têm ali se sentido falhando na sua missão porque não têm conseguido contar ali com a parceria, né? Quantos pais, né, mães, né, que ali às vezes sozinho, gerencia aquela casa, aquela família e se sentem também sobrecarregados porque os filhos não chegam juntos ali para ajudar. E aí vai percebendo que se a gente não cumpre o nosso papel, a gente impede até mesmo de viver essa bênção em meio ao nosso lar. Nós somos chamados, eu acho que até coloquei aí, né, Thaís, que a bênção é favor de Deus, tá? E o significado central da bênção, como eu falei, é justamente o relacionamento restaurado com Deus. A prosperidade material pode ser até uma consequência, mas não é a essência da bênção. A promessa final de que todas as famílias da terra seriam abençoadas aponta para a redenção espiritual, que é a bênção suprema. Inclusive, Paulo vai resgatar isso lá, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, dizendo que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Somos reconciliados com Deus para reconciliar Ele com o mundo e reconciliarmos uns com os outros. Essa é a nossa vocação como família. Mas, por último, eu queria destacar que a vocação da família é também ser o canal da bênção de Deus para todas as nossas famílias e as famílias que estão à nossa volta. O fim das nossas vidas não é a nossa própria casa, não são os bens ou as conquistas, e nem mesmo a nossa felicidade. Pode até ser que lhe choque, tá? Mas o propósito final de Deus nem é a sua casa, nem é a sua família, não é o seu casamento, tá certo? E nem mesmo a sua felicidade. Essa é uma cosmovisão distorcida, que muitas vezes a gente ouve nas músicas, nos filmes. Olha, busque ser feliz, tá? Não é isso que a Bíblia ensina. Não sei se você sabia disso. Isso não está na Bíblia. Isso não é versículo bíblico. O chamado de Deus não é nem mesmo, tá certo? Para a felicidade da sua família. Perceba no texto que a gente leu, o propósito de Deus é que você obedeça, e através disso você viva a bênção do Senhor, e através da sua família, todas as famílias sejam abençoadas. A felicidade é resultado de viver uma vida que agrada a Deus. Mas se ela for o alvo principal, a gente se perde no meio do caminho. E quantos casais, né, às vezes acaba usando isso até como justificativa? Não, a gente não está mais junto, que a gente precisou buscar a nossa própria felicidade. Isso não é cosmovisão cristã, é por isso que a gente precisa aprender o que é que a Bíblia realmente ensina. E aí no versículo 2 e no versículo 3, nós vamos ler, olha: farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Pode repetir isso comigo? Seja uma bênção. Está vendo? Não está dizendo seja feliz. Está dizendo o quê? Seja uma bênção. Em vocês serão benditas todas as famílias da terra.
Se a gente busca cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas e famílias, aí sim, nós vamos ser felizes, vamos ser abençoados e vamos ser canal para que essa bênção e essa felicidade chegue a todas as pessoas. A palavra do Senhor vai falar, por exemplo, olha, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A felicidade, ela está necessariamente vinculada a Deus, independente do que tentem ensinar. Se você busca seguir hoje ao Senhor, a gente precisa entender a felicidade somente em Cristo. A bênção não é apenas algo que Abraão aqui recebeu. Perceba que a bênção aqui é algo que Abraão se tornou. Seja uma bênção. A gente às vezes fala muito isso, né? Não, eu quero ser abençoado, né? Se você tem algum pedido de oração, não, eu quero que Deus me abençoe. A gente quer ser o alvo da bênção. Mas olha só como é diferente o que o texto bíblico fala. Olha, você não é só o alvo. Eliana, você é o canal dessa bênção. E se eu me permito ser canal, e se eu me permito obedecer, e se eu me comprometo com isso, eu não vou apenas ser o alvo da bênção, mas o canal para que essa bênção flua para os outros. E aí a gente vai viver a plenitude do que Cristo tem para nós. Não são as aprovações, os títulos, a conta bancária cheia, as viagens. E não que isso não seja bom, é bom. E se você tem condições, desfrute. Mas não perca a sua prioridade. Não esqueça qual é verdadeiramente o alvo. E o alvo não é ser abençoado. Qual é o alvo? Ser bênção, abençoar. E essa bênção, ela tem um propósito missionário e universal. Porque perceba, em você serão benditas muito baixo. Se tivesse criança aqui e eu pedisse, ia ser muito mais alto. Em você serão benditas percebe o todas e percebe da terra. Já parou para pensar nisso? Você é missionário quando você vive o propósito de Deus na sua família. Inclusive, até algumas pessoas me perguntam isso, mas você não é mais missionário? Você não vai mais para o campo missionário? Eu entendi justamente isso, olha, eu continuo cumprindo a minha vocação e meu propósito missionário, para que através da minha família, outras famílias sejam abençoadas. E esse é o ministério que o Senhor tem me dado aqui nesse tempo. Eu agradeço ao Senhor por esses 3 anos. Agora em junho nós fizemos 3 anos de ministério de família. Eu agradeço ao Senhor por ter colocado, inclusive no coração do pastor Roberto, né, o propósito ali de convidar para assumir esse ministério. E eu vejo como um grande privilégio. Tá? Eu me sinto muito privilegiado. É uma grande responsabilidade, mas é também um grande privilégio porque Deus nos chama, tá? Para sermos família, investirmos na nossa família. E cada casamento que eu realizo, né, cada curso de noivos que Deus me permite realizar, cada pequeno grupo, cada aconselhamento, cada nós dois, cada ensibaf, ele tem exatamente esse propósito por trás. Que a gente possa investir e fortalecer as famílias, para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. E não diferente dos meus colegas que passaram anteriormente, né, pastor Jonathan? Eu trouxe aqui também aquilo que são os sonhos, e eu trouxe também, ao lado desses sonhos, as estratégias que nós temos usado para buscar no Senhor chegar nesses sonhos. O primeiro sonho que eu coloquei aqui, e é isso. Tatá lá em cima é bênção, né, Tatá? Porque ela lê o que a gente está pensando. Primeiro sonho, famílias biblicamente fortes e espiritualmente saudáveis. Você pode ler comigo? Famílias biblicamente fortes e espiritualmente saudáveis. Isso envolve você, tá, casado, mas envolve você também, adulto solteiro, divorciado, viúvo. Nosso desejo é que a sua família seja biblicamente forte e espiritualmente saudável. E como é que a gente tem buscado isso? Através da IBD, né, a nossa classe de casais, que tem sido bênção. Através da classe também de EBD, do Plenitude em Cristo. E aí eu tenho certeza que tem muitos aqui, adultos solteiros, que ficaram pensando, não, agora eu vou. Depois que Leíse falou ali na frente, agora eu vou. Onde é que fica a classe de casais, a classe da Plenitude em Cristo? Ao lado do bebedouro. Não tem erro.
Você passou por lá, você já foi lá com certeza beber água, do lado fica a classe Plenitude em Cristo. Se você é casado, seguir um pouco mais no salão social, a nossa classe de casais. E também através da formação continuada com a família. A gente teve o último encontro da formação continuada da família falando sobre o lar como nosso primeiro campo missionário. Como é que a gente ensina a Bíblia para os nossos filhos, criança e adolescente? Com a Rafa, foi muito bom. Falamos já sobre como ensinar sexualidade bíblica aos nossos filhos, criança e adolescente. A gente está se preparando para que um próximo encontro a gente possa falar, inclusive, como a gente vai educar e conscientizar e gerenciar o uso das redes sociais e do celular junto com as nossas crianças e adolescentes. O nosso desejo, tá certo, é que a gente possa ser uma família biblicamente forte e espiritualmente saudável. Agora, deixa eu lhe falar. Se você não vier para esses encontros, se você não participar da Escola Bíblica Dominical, tá certo? Isso não vem por osmose. Não é só porque você sentou do lado de alguém que vem. Você precisa vir e participar para que isso chegue na sua casa. É seu sonho também esse? Uma família biblicamente forte e espiritualmente saudável? O que é que você está fazendo para alcançar? Segundo sonho, famílias comprometidas com o hábito regular de vida devocional e culto doméstico. E aí a responsabilidade sua fica ainda maior. Porque quando é de ensino, eu até consigo fazer alguma coisa. Mas a vida devocional na sua casa e o culto doméstico vai ter que ser com você. E aí o que a gente tem feito para alcançar isso? De vez em quando a gente tem feito alguma campanha, produzido algum recurso. A Convenção Batista Brasileira também tem sido muito empenhada nisso e a gente replica. Há um tempo atrás a gente até fez, eu acho que foi no Natal anterior, um calendário, não foi, Lili e Danilo, para distribuir com os casais, para a gente fazer durante todo o mês de dezembro ali atividades para ensinar sobre o nascimento de Jesus. Campanhas e recursos para que isso esteja presente no seu lar. Terceiro sonho, todos os casais engajados e acompanhados por um pequeno grupo para investir nos vínculos entre si, entre os casais e com Deus. Então veja só, olha, todos os casais engajados e acompanhados. Tá? Eu tenho a oportunidade de acompanhar e pastorear muitos casais aqui, mas eu não consigo dar conta de todos, até porque eu nem chego em todos e nem sei o que está acontecendo. Mas é justamente no pequeno grupo, e pode até passar, viu, Thaís, ali para a estratégia, é justamente no pequeno grupo que a gente consegue ter essa proximidade, né? Que a gente consegue ter, inclusive, um casal que eu lidero, liderando, acompanhando, pastoreando os outros. É a nossa oportunidade de ficar mais perto, né? E de ali poder se sentir parte de uma igreja. E talvez você já tenha até pensado, olha, cheguei, entrei, saí, ninguém me cumprimentou. Tá? A igreja é muito fria, não é acolhedora, mas nós temos espaço para que essa comunhão e acolhimento aconteça. Tá certo? Inclusive, por exemplo, a gente faz o curso de noivos e todo mundo que participa do curso de noivos é convidado a se inserir no PG de recém-casados. E esse PG de recém-casados tem sido muito interessante, porque eu acho que nesse ano, 5 ou 6 casais já tiveram que deixar porque entraram no PG de casais com filhos pequenos. E o casais com filhos pequenos, desde o começo, foi pensado da seguinte forma, olha, às vezes o casal não consegue participar da atividade da igreja por conta das crianças. Não tem com quem deixar, não tem rede de apoio. O que a gente faz, Lili e Danilo? Traz os meninos junto, né? E aí a gente faz aquele momento em família. A gente é abençoado também, por exemplo, com pessoas como Gilda, né? Que eu estou até em dívida de fazer esse momento publicamente e agradecendo a Deus pela vida dela, porque em todos nós dois, a gente tem ela e mais uma equipe abençoada que fica com os nossos filhos, muitas vezes os filhos mais velhos, cuidando dos filhos mais novos, para que os casais estejam aqui. A ideia é que todos estejam engajados e sendo acompanhados. Mas volta lá, Thaísa, mais um sonho. Isso aqui é um sonho mesmo, tá? Homens e mulheres vivendo biblicamente seus papéis na família. E essa é uma coisa que a gente sempre levanta a bandeira na IBD e sempre defende, tá certo? A família só vai ser saudável se você entender o seu papel, a sua função, à luz da Bíblia, e se você se comprometer a fazer. Deus chamou e disse, olha, não é bom nem que o homem nem que a mulher esteja só. Então, se você está casado, não dá para deixá-lo, nem deixá-la sozinha na tarefa que é de vocês dois. Criar filho, aprender sobre gestação, aprender sobre amamentação, aprender sobre educação, tá certo? Saber das reuniões da escola. Isso aí não é só tarefa de um,
é tarefa dos dois. E aqui, não sei se tem diretora de escola, tá? Mas muitas vezes só é criado o grupo com as mães. Lá na escola dos meninos foi assim. E eu falei, mas como é que querem que os pais participem se nem os pais são incluídos? E aí eu preciso saber pela minha esposa, e aí fica mais fácil ainda de eu dizer, olha, mas eu nem sabia, como é que eu vou participar, né? A tarefa, a missão é de vocês dois, tá? Então não deixa com um só, não. Então, homens e mulheres, inclusive, deixa eu até... A tarefa maior, inclusive, é nossa como homem, viu? Diante de Deus, tá? Quando Cristo voltar e você estiver na presença do Senhor e você for prestar contas do que você não fez, quem vai ser cobrada pela fé na sua casa não é a sua esposa, que é quem fica insistindo para você vir, é você. Então, preste bem atenção de como você está vivendo para depois você não se arrepender. Mas vamos lá. Qual a estratégia que a gente tem usado? Cursos de noivos, porque a nossa ideia é que já entre no casamento sabendo qual é o meu papel, e a gente até assim diminuir números de divórcios, né? Conflitos sempre vão acontecer, mas pelo menos estratégias para gerenciar. E a gente tem até na nossa aula do curso de noivos há um material que é sobre justamente isso, estratégias bíblicas para comunicação, para gestão de conflitos. Então o curso de noivos serve para isso, e os nós dois, que a gente realiza a cada 2 meses, pensando sempre em como trazer ferramentas para os nossos casais. Estou terminando. Próximo sonho, Thaísa. Adultos solteiros, divorciados e viúvos integrados, engajados, pertencentes e se sentindo pertencentes à família Farol. E aí a gente tem como estratégia nossos encontros, a nossa classe. A gente tem hoje uma equipe de liderança do Plenitude em Cristo, pensando, sonhando, gerenciando, né? E estão com sonhos altos, viu? Porque a gente está indo para Recife, mas a viagem do ano que vem eles não querem fazer de ônibus, elas querem fazer de avião, tá? Porque é mais longe, tá certo? E coisas especiais que a gente tem pensado para que todos se sintam pertencentes. E eu entendo que há muito medo, tá? Eu estou falando aqui realmente desse grupo, tá? Principalmente de viúvos, né? De divorciados, o medo inclusive até de como vão ser vistos se participarem, tá certo? Ou olha, mas será que vão tentar forçar alguma coisa, empurrar alguém para mim? Não é esse o objetivo. Um termo que eu uso, que elas até nem gostam muito, mas é como eu penso, é a questão da amizade espiritual. Que foi que Lazy falou aqui, olha, fazer amizades que te tragam mais perto para Deus. Uma vez que a gente sai dessa experiência do casamento, seja pela morte, seja pelo divórcio, às vezes o que acontece é que a gente tenta se encaixar em algum grupo e não consegue, tá? E aí sabe o que acontece? O mundo lá fora, suas amigas do trabalho, seus colegas do trabalho, vão ter várias outras estratégias para lhe incluir. E aí você vai ficar cada vez mais distante do Senhor. A nossa ideia aqui é que você se sinta pertencente, incluído. E aqui a gente vai junto, um fortalecendo o outro, um orando pelo outro. A nossa classe é fantástica, porque a gente chora junto, a gente ri junto, come junto, porque também tem lanche, né? Tem uma bagunça santa, né? Às vezes ali com uma converseira danada que eu sempre tenho que pedir para parar um pouquinho, mas essa é a ideia, a gente está juntos nisso. E aí, por último, eu coloquei um sonho que eu tenho conversado sempre desde que a gente assumiu, que é a ideia do Ensibaf, como uma celebração anual, né, com os casais de tudo aquilo que nós construímos ao longo dos anos. Nosso grande desafio hoje com o Ensibaf, sabe qual é? Um hotel que caiba a todo mundo. E graças a Deus por isso. A gente está aumentando aos pouquinhos cada ano e não aumentou mais porque a gente não conseguiu ir nesse hotel. Mas a grande ideia é que tudo aquilo que a gente vive como casais, né? PG, nós dois, encontros, formação continuada, a gente celebre no final do ano, num momento de uma nova lua de mel, tá? E aí, estou colocando tudo isso porque o nosso desejo é que você perceba que por trás de todas as atividades, nosso desejo não é ser só uma igreja ou um ministério forte e ativo, tá certo? É sermos e vivermos o propósito de Deus para abençoarmos todas as famílias da terra. E você está sendo convidado a fazer parte disso.